aí o que você queria, resolução 1364 do concurso do Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. Você quer ser um oficial de promotoria? Você vai ser um oficial de promotoria? Eu tenho certeza de que eu posso te ajudar. Fica por aqui, assista todos os vídeos, entre nas playlists do canal. Se você quiser dar um passo a mais ainda, entre para o Base Jurídica, que é a minha parte paga, porque você vê que tem um caminhão de coisas aqui no YouTube gratuitamente e tem alguns assuntos que estão lá reservados dentro do Base Jurídica. O que eu sugiro que você faça? Que você entre no plano anual, você vai pagar R$20 por mês, com uma vantagem: você entrando no plano anual, você terá direito à superrevisão antes do concurso. Cara, a minha superrevisão é muito boa. Se você gosta do conteúdo aqui, tenho certeza de que você vai gostar tanto do que tem lá dentro do Base Jurídica, quanto da superrevisão. Quem foi meu aluno, se estiver assistindo esse vídeo, pode comentar. Quem fez a superrevisão, ou para a Polícia Civil, ou para o concurso de escrevente, pode também me mandar uma mensagem aqui. Não combinei com ninguém. Coloque aqui e diga o que você achou e como isso caiu na sua prova. Tenho certeza de que é muito bom, não é porque sou eu que estou falando, ou é porque sou eu que estou falando, porque eu sei o que eu faço também. Vamos deixar aqui bem claro, eu sei que muita gente acha que eu sou mala, arrogante por falar isso, mas cara, não tem sentido. O meu curso lá é R$240. Eu acompanhei um curso aí, uma pessoa me forneceu acesso, não é pirataria não, mas me forneceu acesso para eu olhar, né, algumas coisas, um curso aí de quase R$2.000, e pegaram toda essa resolução aqui que eu estou dando aqui, devagar, com tranquilidade, fizeram em 40, 45 minutos toda a resolução. Meu Deus, isso é uma falta de respeito. Eu não faço isso, eu não tenho coragem de cobrar e simplesmente jogar uma matéria assim do nada sem explicar. Quem é do direito, tudo bem, tem uma facilidade maior, mas muitos dos meus alunos aqui não são do direito, são de outras áreas. Alguns têm apenas o ensino médio realmente, alguns são jornalistas, alguns são de administração de empresas, contadores, um monte de coisa, engenheiro, um monte de gente que está por aqui que não tem esse conhecimento jurídico, e eu tenho a obrigação de traduzir isso aqui para vocês que não são do direito. Se você é do direito, fica por aqui também, claro, eu vou te ajudar, você vai recordar muita coisa que, ou vai simplesmente ter uma facilidade um pouco maior quando eu falar, né? Então você vai entender muitas coisas do que eu já estou falando, mas fica por aqui também, tá bom? Eu tenho, assim, preciso deixar isso muito claro. Eu tenho muito cuidado, cara. Eu tenho muito cuidado com as coisas que eu faço. Por quê? Porque é o meu nome que está aqui, é a minha credibilidade, é a minha reputação, né? Então não adianta eu prometer um negócio e não entregar. Não adianta eu dar uma baita de uma aula aqui gratuitamente e chegar lá dentro do Base Jurídica a avacalhar. Então quem está me acompanhando sabe que a gente tem um compromisso com os alunos. Eu quero estar com você até a sua posse. Eu quero que você seja aprovado no concurso de oficial de promotoria. É um baita de um concurso, é uma ótima carreira. Eu fui oficial de promotoria, né? E veja, é importante também dizer que quando você está estudando com um professor que dá aulas, principalmente para concursos, esse cara tem que ter passado em alguma coisa, né? Esse cara tem que ter... Não adianta o cara, num susto, foi lá e passou num concurso e nunca mais passou em nada. Meu Deus, né? Então, será que não foi sorte? Não sei. Mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu tenho compromisso com vocês, já vou começar a aula, mas quero deixar isso muito bem claro. Então, o meu convite, eu digo para você que é muito mais vantajoso para você entrar no Base Jurídica pelo modo anual, tá? Então você paga lá R$20 por mês, cara, é bem tranquilinho. Ah, professor, e se passou um ano e ainda não teve o concurso? Cara, você vai ficar comigo até o dia da sua prova. Isso tenho, assim, total garantia. Isso está gravado aqui, não tem problema nenhum. Eu prorrogo o prazo, se for o caso, porque a gente nunca sabe quando o concurso vai sair. Então vamos começar aqui a nossa aula deixando todos esses recados para vocês, tá bom? Aqui eu não vou fazer correndo nada. Se você quiser, você pode assistir o vídeo acelerado, mas eu não vou correr com a matéria enquanto o edital não sair. Quando sair, tudo bem. Não sei quando você está assistindo isso, né? Da publicidade, capítulo 5º, estamos falando do PIC, procedimento investigatório criminal, meus amigos. E aí, vimos no vídeo passado algumas indicações aqui da persecução patrimonial, uma situação um pouco mais complexa, né? Até fiz com muito cuidado para vocês. E cara, cuidado. O professor tem que ter cuidado, o professor está lidando com a vida de outras pessoas, por isso que eu tenho cuidado com as coisas que eu vou falando aqui. Nossa, professor, começa logo a aula. Vou começar então, olha só. Então, da publicidade. Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos. Opa! Então a primeira coisa de todas, a ideia de que o PIC é público é verdadeira? Sim. Então a regra qual é?
o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, é público, nos termos dessa resolução. Salvo, agora a gente tem a exceção, salvo quando? Disposição legal em contrário, ou por razões de interesse público ou social, defesa da intimidade ou conveniência da investigação mediante despacho fundamentado. Então vamos lá. Qual é a regra? Então a primeira coisa de todas. Qual a regra? O PIC é público. Não será público quando? Disposição legal em contrário, interesse público ou social, defesa da intimidade, conveniência da investigação. Aqui, conveniência da investigação, por que se decreta o sigilo neste caso? Vamos começar de baixo para cima. Conveniência da investigação, se decreta o sigilo para que o investigado não atrapalhe as investigações. Tá? Quando que pode ser também sigiloso? Defesa da intimidade. Então, imagina que existe, então, exemplo, crimes sexuais, tá? Interesse público ou social. Então, imagina o seguinte, policiais que estão sendo investigados, políticos investigados. Então, pode haver ali um interesse público, até para que não haja nenhum tipo de desestabilização sobre nenhum tipo de atuação daquele político, né? Então, para que ele eventualmente não comece a tomar algumas medidas para tentar fugir daquilo. Então, pode ser que o interesse público exija isso, né? Outra coisa, disposição legal em contrário. Por exemplo, na lei vou até colocar aqui, não vou nem colocar a lei, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá existem crimes contra os menores e esses crimes são investigados em sigilo. Então a lei diz que isso precisa ser em sigilo. Lei Maria da Penha. Em regra, é sigilosa a investigação, tá? Então vamos lá, de novo. Professor, a regra o PIC é público? Sim. Tudo do PIC? Sim. Os atos, o que são os atos? O depoimento de testemunhas, as decisões do promotor, etc. As peças, o que são peças? São os documentos, tá? Então tudo é público, todo mundo pode chegar lá na promotoria e pedir para ver, tá? A não ser que, por um despacho fundamentado, então o promotor de justiça precisa justificar, precisa esclarecer, precisa dizer claramente o porquê que ele está deixando que aquilo que antes era público passe a ser agora sigiloso, ele precisa justificar tudo isso. Então, por despacho fundamentado. Então, qual é a regra? O PIC é público. Não será público quando? Por disposição legal em contrário. Então, quando a lei diz que ele não vai ser público, quando a lei diz que as investigações sobre um certo crime devem acontecer em sigilo, quando o interesse público ou social exigirem, quando houver a defesa da intimidade ou quando ainda a gente estiver falando de conveniência da investigação. Esse aqui é o mais interessante, porque os outros, de certo modo, também você já tem lá na Constituição. Não sei se você se recorda que todos os atos da administração pública, eles são públicos, etc e tal, mas pode ser dado sigilo quando a própria lei exige, quando existe um interesse público ou social ou para a defesa da intimidade das pessoas. Então a única coisa diferente aqui é porque é possível que seja decretado o sigilo por conveniência da investigação, mas lembrar-se sempre de que, quem se lembra, a pessoa lembra-se e a pessoa se lembra de alguma coisa. Então lembrar-se sempre de que a decretação do sigilo deve ser justificada pelo promotor, ou seja, fundamentada, tá? Então essa é a ideia. Então o artigo 15 é isso. Aí veja só, tá, professor, então agora vamos de novo voltar para as hipóteses de o PIC ser público, tudo bem? Tudo bem. Então olha só, por que eu digo que o PIC vai ser público? Porque as pessoas do povo popular, todo mundo tem o direito de ter acesso àquilo. Então olha só, qual é a grande questão aqui?
Por que eu olho para o PIC e eu digo que ele é público? Em primeiro lugar, antes de ler qualquer coisa, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: bom, se ele é público, qualquer pessoa do povo pode ter acesso a ele. Pode ter acesso não só olhando o expediente dentro da promotoria, então tendo ali acesso dentro da promotoria, verificando tudo aquilo, ou até mesmo pedindo declarações ou certidões ou cópias do que está dentro daquele procedimento. Então o cara pode pegar uma certidão dentro do processo, ele vai pedir para extrair uma certidão e vai levar para casa dele. Ele é o investigado? Não. Ele conhece quem está sendo investigado? Não. Ele é testemunha? Não. Mas ele é uma pessoa do povo que quer acompanhar aquilo e ele tem o direito de fazer isso, tá bom? Então essa é a ideia. Então olha só, a publicidade, quando que ela acontece? Ó, só para que a gente tenha noção. Primeiro, na expedição de certidão, no deferimento de pedidos de extração de cópias, no deferimento de pedidos de vista, na prestação de informações ao público em geral. Então olha que coisa, né? Se você olhar para isso, você percebe o seguinte: por que eu entendo, por que eu digo que o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, é público? Porque pessoas podem pedir certidões. Quem? Investigado, vítima, seu representante legal, Poder Judiciário, Ministério Público ou terceiro diretamente interessado. É o cara que quer acompanhar aquilo, ele tem interesse naquilo. Né? Ele não é testemunha, não é vítima, não é nada, mas ele tem interesse em acompanhar. Então olha só, expedição de certidão é a primeira coisa. Além disso, deferimento de pedidos de extração de cópias, com atenção ao parágrafo 1º, artigo 3º dessa resolução. Ou seja, qual é a ideia aqui? Respeitadas as hipóteses de sigilo, claro, né? Então, eu só vou tirar cópia daquilo que realmente é público, né? Se não tiver nenhuma situação que já demande o sigilo. Né? Então, deferimento de pedidos de extração de cópias e uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º, pelos seus procuradores com poderes específicos ou por advogado, independentemente de fundamentação, ressalvada a limitação de acesso aos autos sigilosos a defensor que não possua procuração ou não comprove atuar na defesa do investigado. Então aqui, a gente, de novo, a gente pode fazer aqui algumas considerações. Primeiro, é possível, no primeiro momento, pedir uma certidão. O que é uma certidão? É um documento que diz qual é o andamento, o que tem ali dentro. Né? Ó, essa investigação aqui é sobre tal coisa, isso é uma certidão. Né? Também, extração de cópias. Ou seja, existe até um pagamento que é feito e geralmente quem orienta esse preenchimento é o oficial de promotoria, na dinâmica dentro da promotoria. A pessoa quer tirar uma cópia de um PIC, o oficial de promotoria vai atender essa pessoa e vai dizer o seguinte: olha, você pode sim obter cópias disso aqui, só que tem uma coisa, hein? Você vai precisar pagar um valor que a gente chama de emolumentos. Então você vai entrar no site tal, no site do Banco do Brasil, vai emitir lá uma guia, um boleto, vai fazer o pagamento, depois que você pagar, você traz aqui que eu tiro as cópias para você. Então essa é a ideia. Você vai perceber até que existe um prazo para você fornecer essas cópias, tirar essas cópias, etc. Então, também, cópias, com atenção ao disposto no parágrafo 1º, artigo 3º, que é a ideia de que, ó, vamos voltar lá, ó. Artigo 3º, parágrafo 1º, ó. A tramitação e a transmissão deverão ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. Perfeito, né? E depois ainda a gente tem a indicação das situações de sigilo e tal. Beleza, mas olha só. Com atenção ao disposto no parágrafo 1º do artigo 3º e ao uso preferencial de meio eletrônico, desde que realizados o pedido de cópia, né, de forma fundamentada pelas pessoas referidas no inciso 1º, pelos seus procuradores com poderes específicos ou por advogado. Então aqui procuradores com poderes específicos é uma pessoa que não é advogado, tá? Que está representando a pessoa, né? Ou por advogado, independentemente de fundamentação. Então olha só, a pessoa que está sendo investigada ou o procurador com poderes específicos precisa fundamentar o pedido. O advogado não precisa fundamentar, até porque o advogado tem por si só, segundo
a própria lei que trata do estatuto da OAB dá acesso ao advogado, às cópias, caso ele queira. É claro, não vai dar se a gente estiver falando de uma situação em que o advogado não tem procuração ou não está na defesa do investigado. Então aqui, pontos que poderiam ser perguntados para você. Então, primeira coisa, para pedir cópias do PIC, ó, investigado, vítima, investigado ou vítima devem justificar o pedido e podem também fazer o pedido por meio de um procurador com poderes específicos. O que é isso, professor? Procurador com poderes específicos é um cara que tem uma procuração, que não é um advogado, para falar lá. Então eu penso o seguinte, você está sendo investigado e você pede para o seu irmão ir lá na promotoria fazer esse pedido. Só que o seu irmão não é advogado, então você tem que dar uma procuração específica, com poderes específicos para o seu irmão ir até a promotoria e fazer esse pedido, tá? Então, investigado ou vítima devem justificar o pedido e podem também fazer o pedido por meio de um procurador com poderes específicos, que não é advogado, e, do mesmo modo, o pedido deve ser fundamentado. Já o advogado não precisa fundamentar o pedido, tá? Então são muitas informações aqui que eu acho relevante. Cara, isso aqui tem muita cara de concurso para oficial de promotoria, porque ele pode dar uma situação, o seu examinador pode dar uma situação para você em que quem bate lá na promotoria e vai ser atendido por você pode ser a própria vítima, o próprio investigado, ou quem bate lá é o advogado. Aí a pergunta é a seguinte, quando que precisa ser justificado o pedido e quando que não precisa? Se for o advogado, não precisa, ó, independentemente de fundamentação. Agora, se for a própria pessoa, que está aqui no inciso 1º, que é investigado, vítima ou seu representante legal, etc., neste caso, há necessidade de justificar por que você está querendo cópia daquilo, além do que o próprio texto aqui da resolução diz que se a pessoa nomear um procurador com poderes específicos, ele também vai ter que justificar esse pedido. Cara, isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso, trazendo para você, na sua prova, um problema, uma situação e qual é a solução que você deve dar. Então, imagine que você recebe esse pedido feito pela própria pessoa, só que o pedido não está justificado. Qual é a sua conduta como oficial de promotoria? Você vai orientar a pessoa dizendo o seguinte, olha, você precisa aqui preencher aqui a justificativa, o motivo pelo qual você está querendo essas cópias. Tá? Então essa é a ideia. Também é necessário que você indique haver publicidade quando? Quando há o pedido de vista, então deferimento de pedidos de vista. O que é vista? Pedido para olhar o procedimento, os autos, né, do procedimento na promotoria. Você lembra que eu contei aquela história do rapaz que era o comedor de cheque especializado, né? Era o comedor mor de cheques, né? Por favor, né? De cheques. Então era um cara que era especializado em engolir cheques nos fóruns, né? Você lembra essa história que eu contei? Então é lógico que se existe ali um pedido de vista por parte do advogado ou até mesmo por parte do investigado ou da vítima, eles vão até a promotoria dizer o seguinte, ó, escuta aqui, procedimento número tal, quero dar uma olhada nesse procedimento. A pessoa tem direito de ver, né? Só que aí, lógico, você como oficial de promotoria vai ter que parar o que você está fazendo ou vai ter que pedir para algum outro colega oficial para que essa pessoa fique ali junto da pessoa olhando para ver se o cara não vai mastigar, se o cara não vai engolir nenhuma folha do procedimento. Vai que tem alguma coisa ali comprometedora, o cara sorrateiramente vai lá, pega e come aquilo. Cara, o Brasil não é para amadores, tá? Então isso acontece, tá? Então estou dizendo isso com muita clareza para você. Então, logicamente, então o pedido de vista é isso, é a pessoa ir até a promotoria pedir para ver o expediente. Isso vai ser realizado de forma fundamentada pelas pessoas do inciso 1º ou pelo defensor do investigado.
com atenção à restrição de acesso às diligências cujo sigilo tenha sido determinado. Então é lógico, né? A mesma coisa. Se houver uma situação de sigilo, então, se houver uma situação de sigilo, não será dado pleno acesso aos autos, tá? Quando for pedida a vista. Ó, pode parecer uma bobagem, né? E infelizmente as pessoas às vezes falam errado. A pessoa fala assim, ah não, fulano de tal está pedindo vistas dos autos. Não, está errado, porque a vista tem a ver com vistoria, tem a ver com visar, tem a ver com olhar. Então, quando a pessoa pede vista, a pessoa está pedindo para olhar, tá? Então essa é a ideia. Então, claro, isso não vai ser perguntado para você, estou fazendo apenas um parênteses aqui, porque às vezes é comum que uma pessoa bata lá na promotoria e diga o seguinte, eu quero pedir vistas dos autos, porque o cara acha, né, vistas, porque acha que está falando dos autos, precisa ser vistas, mas não é vista mesmo, tá bom? Então a palavra aqui está certa, tá? Então, só que uma observação, né? No pedido de cópias, você percebeu que a resolução traz essa distinção, ó, para pedir cópias. Se for o investigado, tal, precisa justificar. Se for o advogado, não precisa fundamentar. Já no inciso 3º, no pedido de vista, ele tem que ser feito de forma fundamentada pelas pessoas do inciso 1º ou feita pelo advogado. Só que aqui, o que se dá a entender é que o advogado aqui também precisa fundamentar o pedido, tá? Então, é claro, né, que numa situação como essas, o seu examinador não iria neste grau de profundidade com você, tá? Porque isso aqui poderia ser uma interpretação polêmica. O que eu digo para você é o seguinte, o que é que poderia ser perguntado? Se no pedido de vista não há necessidade de fundamentação para ninguém, não existe necessidade de fundamentação, de justificativa para este pedido, tá bom? Além disso, uma outra forma de você dizer que o procedimento investigatório criminal é público, quando há a prestação de informações ao público em geral. A critério do presidente do procedimento, do promotor, observados o princípio da presunção de não culpa e as hipóteses legais de sigilo. Então aqui uma coisa importante, qualquer pessoa do povo pode ter acesso às informações, mas o MP deve respeitar a presunção de que a pessoa que está sendo investigada é inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Professor, mas se está investigando não é porque onde há fumaça há fogo? Beleza, vamos aqui falar o português correto, não tem problema nenhum. Só que o promotor não pode dar as informações como se aquele cara já fosse o culpado. O promotor tem que dizer o seguinte, olha, nós estamos investigando isso aqui. Essa pessoa vai ser culpada só quando terminar o processo e acabar o último recurso. Isso serve para mim, serve para o João, serve para o José, serve para todo mundo, tá bom? Serve para o Luiz, serve para o Inácio, serve para todo mundo, tá bom? Então, gostemos ou não, isso é o que está na Constituição, então não podemos aqui contrariar o que está na Constituição. Então, se a pessoa é presumida como inocente, ela vai ser presumida como inocente até o final do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto houver recurso, essa pessoa não é culpada. Por favor, né? Então, não estamos aqui entrando em nada fora do que todo mundo já sabe sobre a presunção de inocência. Você já deve ter ouvido isso. Então, presunção de não culpa é a mesma coisa de presunção de inocência. Tá? Claro, é uma palavra, uma expressão similar, tá bom? Então, esse também é um ponto relevante. Artigo 16. O presidente do PIC, que é o promotor em geral, poderá decretar o sigilo das investigações. Ó, decretar o sigilo das investigações no todo ou em parte, ou seja, eu estou decretando o sigilo sobre toda a investigação ou sigilo com relação a alguns pontos dessa investigação, claro, sempre por decisão fundamentada, quando a elucidação, quando o esclarecimento do fato ou o interesse público o exigir, né? Garantindo acesso aos autos ao investigado e ao seu defensor, naquilo que lhe diga respeito e que instrumentalizem prova já produzida. Você lembra que a gente falou no outro vídeo
sobre a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que garante ao advogado o acesso aos elementos de prova já colhidos. Vamos até digitar aqui, ó, vinculante. Existe, ó, nós vimos lá no artigo 9º, ó, só para a gente voltar aqui, né? Ó, o presidente do PIC poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados dos autos, quando houver risco de comprometer a eficiência ou eficácia da medida, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Falamos isso num outro vídeo, né? E aqui agora o que está sendo feito é reforçar essa ideia. Então qual é a ideia importante aqui? Olha, nós já dissemos lá atrás que o acesso aos autos pode ficar limitado ao advogado e ao próprio investigado quando houver necessidade. Né? Quando, por exemplo, a elucidação do fato, o esclarecimento do fato, ou quando o interesse público exigir, eu como promotor posso decretar o sigilo dessa investigação. Só que é o seguinte, esse sigilo ele vale para todas as outras pessoas. Ele não vale, num primeiro momento, para o investigado, para a pessoa que está sendo investigada, supostamente a pessoa que cometeu o crime, e também essa indicação de sigilo não serve para o defensor, para o advogado daquela pessoa. Por quê? Porque neste caso, se já houver documentos, se já houver provas instrumentalizadas, e esse é o nome, né, que é interessante, né, naquilo que lhe diga a respeito e que instrumentalizem prova já produzida, porque seria muito ruim, mas eu vou colocar aqui entre parênteses para que você entenda, né, que digam respeito à prova já produzida, desde que munido de procuração ou dos meios que comprovem atuar na defesa do investigado, cabendo a ambos preservar o sigilo sob pena de responsabilização. A ambos, tanto ao investigado como ao defensor. Então, uma questão importante aqui, qual é? É possível decretar o sigilo das investigações, ok? Até aí fomos. Mesmo com este sigilo, o investigado e o advogado com procuração ou com outros meios, ou com meios, né, vou colocar assim, ou com meios que comprovem atuar em favor do investigado. Então, mesmo com esse sigilo, o investigado e o advogado com procuração ou com os meios que comprovem atuar em favor do investigado podem ter acesso a todos os documentos e provas que já estejam materializados no procedimento. Então isso dialoga com aquilo que a gente viu lá atrás. Por quê? Entenda uma coisa, o que ainda não foi instrumentalizado, que ainda não foi documentado, isso não é possível que o investigado ou o seu advogado tenham acesso. Ó, aquilo que já foi documentado, instrumentalizado, pode ser apresentado ao investigado ou ao seu advogado. Aquilo que ainda está sendo investigado e ainda não foi colocado no papel, ou seja, ainda não foi instrumentalizado ou documentado, não pode ser apresentado ao investigado ou ao seu advogado. Tudo bem? Então essa é uma informação muito importante. Por quê? Porque neste caso a gente está dialogando com outro trecho e tudo isso poderia ser colocado no mesmo balaio para ser feita uma pergunta para você na hora da prova. Então essa é a minha preocupação. Tá? Então aqui qual é a ideia? O sigilo pode ser decretado
Mesmo assim, o advogado e o investigado podem ter acesso. Professor, o que seriam outros meios que comprovem atuar na defesa do investigado? Você vai se lembrar que lá no Código de Processo Penal existe uma indicação, vou só recordar para você, uma indicação de que o advogado não precisa de procuração quando ele estiver no interrogatório acompanhando o réu e o réu colocar na ata da audiência que aquele cara que está ali é o advogado dele. Então por isso que aqui a indicação é essa, ó, desde que munido de procuração ou de outros meios que comprovem atuar na defesa do investigado. Então aqui é uma expressão que você pode até achar o seguinte, pô, por que isso aqui está aqui, né? Como assim outros meios? Por que o cara simplesmente não pode só juntar a procuração? Porque às vezes ele não tem a procuração. Às vezes o advogado é chamado às pressas e não dá tempo de ele, se fosse um advogado antigo ia falar de bater a procuração, mas não é, de digitar, de fazer a procuração, né, de elaborar, confeccionar a procuração. O advogado é pego de sopetão, o cara liga para ele e fala o seguinte, ó, doutor, eu preciso ir daqui a 10 minutos lá no Ministério Público ou numa audiência qualquer e preciso de um advogado. O senhor pode ir comigo? Ah, mas eu não fiz a procuração, mas eu vou. Então o advogado vai com a pessoa. Chegou lá na audiência, o juiz pergunta, quem que é esse cara aqui? Ah não, esse cara aqui é meu advogado. O réu fala, né? Então se o réu disser na audiência que aquela pessoa é o seu advogado, não precisa fazer uma procuração. Então por isso que existe essa indicação, e essa indicação lá do processo penal é trazida aqui para a nossa resolução, tá bom? Então espero que você se recorde deste artigo lá no Código de Processo Penal, que tem essa menção. Olha, se o réu, a pessoa que está sendo... Aqui a gente está falando do investigado, não é nem réu ainda, né? Mas se lá no processo penal, num processo criminal, né, a pessoa diz que aquela pessoa é o seu advogado, não precisa nem de procuração depois, tá bom? Então essa é a ideia. E claro, todos ali devem preservar o sigilo, tá? Sob pena de responsabilização. Então essa é a ideia. Só para a gente finalizar esse vídeo, meus amigos, em caso de pedido da parte interessada para a expedição de certidão a respeito da existência de procedimentos investigatórios criminais, é vedado fazer constar onde? Na certidão, né, meu Deus? Na certidão, qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Então é vedado constar qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. O que isso significa então, meus amigos? Significa que se a pessoa interessada, parte interessada aqui, parte até uma expressão tanto quanto ruim, porque a parte existe no processo, né? Que não é um processo. Mas tudo bem, foi uma falha aqui na escrita, né? Quem fez isso aqui escreveu meio errado. Então, em caso de pedido do interessado para expedição de certidão a respeito da existência de PIC, então o cara vai lá na promotoria e diz o seguinte, ó, eu quero saber se tem PIC no meu nome, no nome de tal pessoa. Por exemplo, você como oficial de promotoria vai fazer essa certidão, né? Aí veja só, não é possível fazer constar nessa certidão qualquer referência ou anotação sobre investigação sigilosa. Então é aquela coisa, ó, fulano de tal não tem nada que seja público, mas tem uma investigação sigilosa. Qual é? Hashtag descubra, né? Não dá para fazer isso, tá? Então, só se coloca na certidão tudo aquilo que for público. Se tiver uma investigação sigilosa, não se coloca na certidão. Tá bom, meus amigos? Eu vou parando por aqui nesse vídeo. Acho que nesse ritmo aqui estamos bem. Daqui a pouco a gente está terminando já, né? A gente tem aqui poucos artigos para a gente terminar aqui da resolução 1364. Eu fico muito agradecido a você que está aqui. Cara, dá uma engajada aí, por favor, meu. Dá uma engajada nesse canal, faz esse canal crescer. Como é que o canal cresce? E me ajuda também como professor aqui. O que você faz? Curte, comenta alguma coisa, ó, aula boa, aula ruim, enfim, digita aí, serei oficial de promotoria, digita o que você quiser aí, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a exibir esse vídeo para mais pessoas. Nosso canal está crescendo, sim, muitas pessoas estão chegando aqui, pessoas estão entrando no Base Jurídica, mas o canal ainda precisa crescer mais. Esse canal aqui, cara, com esse conteúdo, com esse conhecimento, e digo aqui, pode chamar de mala, de arrogante, pode chamar do que for, com conteúdo de ouro valioso que está aqui, esse canal precisa crescer mais. Esse canal precisa chegar a mais pessoas para te ajudar, para ajudar tantas outras pessoas que precisam e entendam
Você não está competindo com uma outra pessoa, você está competindo com você mesmo. Por quê? Porque agora você está sendo apresentado a uma circunstância, a uma situação em que você tem muita coisa de graça. Praticamente todo o edital, algumas coisas apenas que eu trato lá no Base Jurídica, é claro, eu não vou trazer 100% das aulas aqui, mas veja, você não tem mais desculpa para dizer que nunca teve chance, que nunca lhe deram uma oportunidade, que você nunca pôde estudar. Meu chapa, é só abrir o celular, abrir o seu caderno ou abrir o computador e estudar. É sentar o bumbum aqui na cadeira, ou no sofá, ou na sua cama, na sua escrivaninha, na chuva, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê, em qualquer lugar, mas você se comprometer a estudar. Eu peço para você, ajude este canal a crescer, porque isso também me incentiva a trazer ainda mais conteúdos, ainda mais conhecimento aqui. Eu digo para você que se eu chegar num certo número de inscritos, mais para frente, talvez eu nem faça mais a comercialização do Base Jurídica. Eu apenas faço a venda destes cursos do Base Jurídica no modo anual e no modo também mensal para complementar o retorno que o canal me dá, tá? Mas eu digo para você, existem tantos outros professores que nem precisam depois cobrar mais nada, eles vivem exclusivamente do YouTube. E cara, eu já disse isso aqui uma vez, é o meu grande sonho continuar este projeto aqui e realmente ter um canal grande. E não é por vaidade, mas é porque dá dinheiro, dá retorno. Ah, professor, mas você não faz isso de graça? Eu faço de todo o coração, não tem problema nenhum. Mas se você pudesse me ajudar nisso, pudesse me ajudar no crescimento do canal, eu ficaria muito agradecido. Nós estamos aqui há quantos minutos? Deixa eu ver quanto tempo estamos aqui. Há 36 minutos. Se você pudesse tirar 36 segundos do seu dia para comentar alguma coisa, e para curtir e para se inscrever no canal, você me ajudaria bastante. Tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui, chupa a concorrência. Desculpa eu falar, mas é verdade. Essas aulas estão muito boas. Eu estou muito empolgado de estar aqui. Eu adoro estar aqui. Tchau.